Paulo, o tempo todo, ele é perseguido pelos judeus. O tempo todo do ministério dele ali, ele sofre essa perseguição, essa pressão, porque eles não aceitavam a mensagem dele, aquela mensagem cristocêntrica, mensagem poderosa. Mas você percebe também que o Senhor estava sempre lhe confortando, né, com uma palavra poderosa. E uma coisa curiosa que acontece aqui no livro de Atos, sobre Paulo, é que Cristo aparece para ele. Ele tem uma experiência com Jesus, pelo menos 4 vezes, muito forte. Jesus aparece para ele, ele vê Jesus em uma visão. Por exemplo, na sua conversão, ele teve a experiência de ver Jesus ao meio-dia lá, descendo para a cidade de Damasco. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então ali foi a primeira experiência dele. Em Corinto, lá em Atos 18, 9, ele também tem essa outra experiência. Disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Você percebe que Jesus está sempre aparecendo para ele. Lá em Atos 22, 17, diz: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Olha que experiência profunda. Paulo, ele vivia essas experiências, e acho que Jesus até preparou esses momentos para dar força para ele, porque senão talvez não ia suportar tamanha luta que ele estava vivendo e a perseguição. Lá em Atos 23, agora nós vemos, capítulo 23, 11, na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, diz: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então Jesus sempre apareceu para ele. Eu já pedi várias vezes para Jesus aparecer para mim, mas não apareceu ainda não. Alguém já viu Jesus aí? Não? Eu gostaria de ter uma experiência dessa. Alguém já orou nesse sentido? Já orou, missionário? Eu já orei, falei: Jesus, aparece para mim. Já viu a mão? Já viu o pé? Aí, ó. O rosto, acho que pouca gente que viu, né? Mas, viu, irmão, Deus quer dar essa experiência para a gente. Vamos começar a buscar isso também. Só dentro da sua colocação, missionário, me vem à mente aqui quando Paulo fala, né, que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Em outro lugar, nós vemos Paulo dizer que ele tinha prazer nas lutas, nas fraquezas. Aí vem à mente, por quê? Era nesse tempo que o Senhor aparecia. As experiências, porque as lutas, os problemas traziam esse refrigério para ele nesse sentido. Toda vez que ele tinha essa experiência, ele se renovava, ele era renovado, o ânimo, em força, em motivação, em inspiração. Então, alegrar na tribulação por conta disso, né? Porque alguém vai viver uma experiência. Não é que a gente quer viver tribulação, né? Eu não quero tribulação, não. Né? Mas eu quero a presença dele, a experiência de ver ele. Agora, um outro ponto que me chama a atenção, depois eu vou deixar vocês compartilhar, vou deixar, né? Que é importante colocar aqui, é a importante interferência do sobrinho de Paulo. E é a primeira vez que faz referência a alguém da família de Paulo. A gente não sabia disso. Mas aqui é a primeira e acho que é a última. Né, que o sobrinho dele ouviu os 40 homens lá falando: nós não vamos comer nem beber, até matar esse homem. Irmão, ele estava determinado. Ele estava cuspindo sangue ali, ó, pela vida de Paulo. Né, eu acho que era o inimigo todinho, entrou na vida deles ali para criar a situação. Então, o sobrinho dele foi uma peça fundamental. E ele vai até Paulo. Paulo chama o soldado: leva esse jovem até lá
com as autoridades, que ele tem alguma coisa para contar. E quando conta a história, aí prepara todo aquele momento de tirar Paulo da cidade. E não foi uma tirada qualquer. Você vê que eles movimentaram um exército inteiro para poder tirar um homem daquela cidade. O negócio estava feio para o lado de Paulo, mas o Senhor sempre abriu uma porta para ele. Então, a gente observa, missionário e demais irmãos, que Satanás, ele faz de tudo, né, para impedir que o nome de Jesus seja propagado. Então, a gente vê Paulo como um guerreiro, um lutador, que venceu essas tribulações, mas é de admirar também que Satanás ele não parou com essas tribulações, com essas guerras, com essa luta e essas barreiras, né, essas artimanhas nos dias de hoje para querer impedir o crescimento da igreja, para impedir o crescimento do nome de Jesus, que o nome de Jesus venha alcançar vidas que ainda não foram alcançadas. Então, que assim como Paulo, nós possamos também resistir a toda e qualquer artimanha de Satanás. Nós não podemos parar, nós não podemos voltar atrás, mas ficar firme, porque assim como Jesus foi com Paulo, Jesus também está conosco. Então, as lutas são grandes, né? Porque a gente percebe que muitas das vezes a gente ouve alguns pastores que, lamentavelmente, pensam em desistir, pensam em largar o cajado. Mas, em nome de Jesus, que esses pastores sejam fortalecidos e que eles não parem a sua caminhada. Não é fácil, mas Deus está conosco e Ele vai nos dar força para concluirmos a nossa missão, assim como Paulo concluiu a dele, porque lá na frente nós vamos dizer igual Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, concluí a missão e guardei a minha fé. Pastores, pastoras, membros, obreiros, permaneçam firmes, porque o Senhor é conosco. Amém, amém. A luta vem e passa, não desanime não. Eu acho, a Lé conversou aqui comigo agora e me veio uma questão muito interessante na cabeça. Paulo passou por muita tribulação. Jesus podia ter livrado? Podia. Mas se tivesse livrado, se a resposta fosse: me livra, Senhor, para eu continuar da forma que eu penso que é exata, essa história não teria chegado até a gente, para nos ensinar a como ser resiliente, a como ter fé, a como prosseguir, a como persistir. E muitas vezes a gente pensa que o mundo acaba rodando ao nosso redor, e na realidade não é. Deus tem um plano muito mais amplo do que uma pessoa individual. Deus tem um plano para o mundo, né? Para uma sociedade. A visão dele A visão é geral, a nossa é pequena, é curta. A gente conhece o passado porque passou, o presente porque estamos vivendo e acabou de virar passado. Agora, o futuro, temos que planejar? Temos. Mas também temos que ser abertos o suficiente para deixar Deus operar. Eu creio que problemas todos passamos, lutas passamos, a gente vê na palavra exemplos incríveis, né? Mas Deus cuidava da pessoa individual, sempre cuidou. Mas o projeto dele é muito maior que aquilo que a gente está pensando ou vendo. Eu estava ouvindo uma mensagem esse final de semana, né? Um comentário que saiu. Tem muitos pastores hoje que são verdadeiros coaches, né? E acaba por trás, não estou falando que é errado, mas o foco não é só o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, o bem-estar é muito, muito maior. Não é prosperidade que a gente só tem que pregar, cura divina, libertação, isso tudo faz parte. É um conjunto de coisas. Mas, exato, é uma coisa que se vai se encaixando, porque um dá desdobramento ao outro. E quando isso acontece, é porque a geração que vem atrás da gente vai precisar. E se cada um de nós hoje está passando por alguma coisa, aqueles que vão vir atrás de nós vão ver em nós o exemplo, assim como nós vimos em Paulo, assim como nós vimos em Davi, assim como a gente viu no próprio Adão. Coisas que foram feitas, erros, mas acertos também.
E a gente saber focar naquilo que é positivo, naquilo que traz crescimento. Porque até coisa que dói, que machuca, nos amadurece. E Deus, Ele olha e cuida de cada um, mas a preocupação dele é com o mundo. Quando Deus te abençoa, Ele não está pensando só em você. Ele está pensando no modo geral, igual a pastora falou. Quando Jesus permitiu Paulo passar por tudo isso, ele não estava pensando só Paulo sofrer, porque ele até falou, você vai ver o que é bom sofrer pelo Evangelho, lá no começo. Mas ele estava pensando agora, na igreja do século 21. Né? Do século 21, para a gente ter base, ter noção, se Paulo venceu como um homem normal e comum, nós também podemos vencer. Deus te abençoou para ser bênção para outras pessoas. Deus te faz passar por uma luta para servir de modelo, de exemplo para outras pessoas. É assim que Deus trabalha. Quando você lê nesse capítulo que nós acabamos de ler, esse trecho, os sofrimentos de Paulo, aí eu fui obrigado a recorrer aqui a Atos 9, 16, que foi a palavra que Deus deu a Ananias referente a Paulo. É uma frase muito curta, porém demonstra toda a amplitude daquilo que Paulo tinha que passar e, na realidade, reflete hoje na nossa vida também, no século 21. Diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A igreja só prosperou, Paulo foi o grande expoente dessa prosperidade da igreja, porque ele estava em constante sofrimento. A gente não vê Paulo na piscina, não vê Paulo com a família, não vê Paulo, enfim, numa atividade social um pouco mais aprazível, não. Aprazível, não. Ele sempre está numa constante luta. Ele era obcecado, obstinado em pregar o Evangelho. E, por causa disso, ele sofria pelo Evangelho. E hoje também é assim. Ou a pessoa é obstinada, obcecada, tem um objetivo, um foco grande em falar do Evangelho, deixando de lado família, deixando os prazeres da vida, ou então não prospera. A gente vê muita igreja aí que assim, estagnou. Por quê? Porque muitas coisas, vamos cuidar da nossa vida pessoal e deixa o Evangelho. Quando a pessoa cuida dos negócios de Deus, eu nunca esqueço aquele pastor nosso, William, lá do Japão, há uns 15 anos atrás, ele pregou aqui e disse assim, olha, cuida dos negócios de Deus, que Deus cuida dos teus negócios. Então, quando a gente cuida do Evangelho, Deus cuida dos nossos. Desse jeito, irmão. E a gente vê nesses últimos dias as pessoas preocupadas com si mesmo, né? Com as coisas dele. Quero isso, quero conquistar aquilo outro, para si próprio. O materialismo. Mas quando nós voltamos para o reino, aí Deus começa a agir de uma forma poderosa. E vamos viver coisas grandiosas. Mais alguém? É pastor Érico? Quer falar? Pastor Raul? Vocês estão tudo economizando. Estão tudo economizando palavra hoje. Eu só achei aqui interessante a versão, que eu fui procurando outras versões, para o verso 14. Eu achei forte o que está escrito. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram, nós fizemos o seguinte juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. A fúria desses homens estava tão violenta que se eles quebrassem, digamos, o jejum por esse propósito de matar Paulo, eles estavam pedindo que Deus amaldiçoasse eles. Então era a ira desses homens com Paulo. Os homens estavam com sangue no olho, demônio purinho. Só para a gente terminar, né? Os soldados que foram escoltar Paulo, irmão, foram 470 soldados, mais outro povo da cavalaria, para não deixar ele morrer, porque se deixa ele ali, em qualquer momento, realmente o pessoal ia culminar ele. Nesse capítulo, lemos ontem, e foi abordado, vou usar a expressão a esperteza do Paulo, né? Porque ele usou a favor dele aquilo que ele presenciou ali no concílio reunido para julgá-lo.
ele presenciou, ele viu que havia um grupo de fariseus e outro de saduceus. Ele usou a favor dele aquilo que os fariseus criam e acabou colocando um grupo contra o outro. Sim. E ele se deu bem. Aqui nós vemos mais uma vez Paulo usando a seu favor aquilo que o favorecia, aquilo que foi bom para ele, ou seja, a informação que chegou até ele via seu sobrinho. E ele levou isto às autoridades competentes e elas acataram aquilo e Paulo foi beneficiado. E você diz, mas isso foi Deus. Claro que foi Deus que usou o elemento humano, no caso o sobrinho de Paulo, e orientou ele de alguma forma. Ele, não, eu tenho que avisar meu tio, isso é perigoso para o meu tio, a situação do meu tio não é boa. E com toda certeza, nós não sabemos nada sobre a família de Paulo, nem a sua irmã, mas sabemos que a fé deles era judaica, eles tinham conhecimento de Deus e de uma forma que foi desde criança, desde nascimento. Então você vê que houve uma preocupação do sobrinho dele a favor do tio, e ele se dispôs a entrar na fortaleza e levar informação. E isso, claro que foi Deus, mas através de um elemento humano. Deus sempre usa o ser humano. Exatamente. E agora chegamos a nós. A missionária Lília abordou e todos nós temos abordado. Hoje é o nosso tempo. Aleluia. É a nossa vez, né, irmão? De dar sequência, continuidade ao Atos. Sabemos que haverá luta, mas vemos aqui na narrativa de Lucas, no livro de Atos, e você abordou bem, que Deus, o Senhor, sempre se manifestava a ele. Talvez naquele momento em que Paulo na prisão, mas eu já trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu trago donativos a esta cidade, eu levanto donativos com os gentios por onde passo, e trago tudo para cá, e esse povo ainda se levanta contra mim. Que tem momentos que isso fica remoendo dentro da gente, e é só a graça de Deus para nos restaurar novamente, e a gente vê sempre isso na vida, no ministério de Paulo. E aí entra também, missionário, a questão da gente ter muito cuidado com o sofisma do inimigo, né? Com isso que você colocou. Eu faço tantas coisas, eu faço isso, faço aquilo outro, e parece que não está valendo a pena, não estou sendo reconhecido, ou não estou sendo valorizado, né? E o inimigo coloca isso na mente, está vendo? Para que você fazer isso? Você vê a sutileza com que o nosso adversário trabalha. Ele é muito sutil, ele é muito perspicaz, e ele vive buscando ocasiões e usa aquilo que você sente que é seu direito, que é sua razão, até contra você mesmo, contra Exatamente. nós mesmos. Aí nos cabe ser pessoas que têm a sensibilidade espiritual de perceber estas coisas. E um homem que eu sempre admirei isso nele, foi o nosso apóstolo Doriel. Ele tinha a sensibilidade, e em conversas com ele, em reunião com ele, ou ele com outras pessoas, as pessoas falavam as coisas e ele, isso não é de Deus, isso não vai dar certo. Não, isso é de Deus, vai Discernimento, dar certo. né? Discernimento. Então, a gente, por exemplo, nós somos pastores, temos um amadurecimento a mais, né? Do que a própria igreja em si. Então, nós temos um papel, pastor Érico, de estar ensinando muito forte isso para a igreja, para vencer essas lutas dos últimos tempos. Porque daqui para frente o cerco vai fechando. E cabe nós estar fortalecendo a igreja com a palavra, mostrando a verdade, dizendo, gente, permaneça firme, porque, sabe, e mostrar como que a igreja primitiva venceu, como os nossos também antepassados já venceram,
E nós vamos vencer também em nome de Jesus. Amém? Porque em breve a igreja será arrebatada e tudo isso vai acabar. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que estar fortalecendo o corpo de Cristo, da palavra, com a oração e no ensinamento, na consolidação da igreja, no discipulado da igreja, que é isso que vai sustentar de uma forma poderosa. Amém?